Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos só fazer uma prece e a gente começa o trabalho de hoje. Que possamos, nesses breves instantes, nos recolher intimamente, alcançar os nossos corações, sentir que as energias que foram carinhosamente preparadas pela espiritualidade se concentram sobre nós. Que possamos, neste ambiente, receber essas energias amorosas, salutares, como bênçãos de todos os amigos da espiritualidade que trabalharam para que possamos usufruir dessa noite de hoje. Nós agradecemos também a estes amigos, sentimos o abraço carinhoso dos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, estreitando o laço com esse amigo de tantas horas. Agradecemos também aos diversos trabalhadores espirituais dessa casa que atuam aqui neste salão durante o momento do passe e todos os outros desde que adentramos a essas portas. É com estes companheiros que nós elevamos o pensamento à figura do nosso Mestre Jesus. É em Jesus que buscamos inspiração e sabedoria para uma vida espiritual, que aos poucos nos permite encontrar passos numa aproximação com o Criador. Que possamos nos mantermos nessas vibrações, aproveitando de coração aberto o trabalho espiritual que será realizado junto conosco na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, gente. Meu nome é Gustavo, sou Gustavo. Acho que ainda dá tempo de desejar a todo mundo um feliz ano novo, um ótimo 2024. Esse é o momento ainda do ano que está todo mundo ainda no clima de aproveitar e sentir um pouquinho ainda dessa energia de renovação. Então, que isso possa ser muito um catalisador para a gente aqui, participando das atividades da casa aqui de noite. O tema da nossa conversa aqui, da nossa fala na noite de hoje, é esse que está na lousa. E o interessante é que, quando a gente ouve essa palavra imortalidade da alma, ela não é estranha, né, a nenhuma religião. Muitos de nós viemos, né, de muitas outras religiões, outras tradições, e ela é um tema comum, acho que a qualquer ensinamento espiritual de maneira geral. Mas basicamente ela fala sobre essa ideia de que a alma persiste à existência do corpo e que antes da gente vir, antes da gente deixar de existir aqui nesse plano, essa alma já existia e a gente está vivenciando, no final das contas, a eternidade. E ela é uma ideia simples, e uma ideia simples até que é difícil questionar, não existe nenhuma certeza sobre isso. Qualquer certeza que a gente guardar sobre alguma coisa desse tipo sempre mora no nosso coração, nunca é alguma coisa que a gente vai conseguir explicar. Mas o interessante é que a ideia de imortalidade, ela desdobra em uma série de consequências filosóficas. E acho que esse é o ponto sempre interessante da gente analisar com mais cuidado, com mais atenção. Uma ideia, quando ela é simples de acolher, muitas vezes a gente corre o risco de evitar pensar sobre quais são as consequências dela. Ela parece tão verdade, né? Tipo, por ser simples ou por ser alguma coisa interessante que diz respeito a algo que a gente gosta, que fica às vezes difícil da gente acatar aquilo como um desdobramento, como profundidade. Mas o fato é que quando a gente pensa nessa ideia de imortalidade da alma, existe associado a ele, de maneira bastante intrínseca,
essa ideia de que a gente vai continuar existindo, vamos continuar lúcidos das nossas existências, dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, e que isso, de alguma maneira, está associado à ideia de progresso espiritual. Então, essa ideia é uma ideia na qual o Espiritismo se apropria. O Kardec, quando ele escreve os primeiros livros ali da doutrina, né, o Livro dos Espíritos e o que é Espiritismo, ele discute bastante isso em profundidade. Mas hoje, em particular, a gente quer tirar um pouco dessa ideia associada à doutrina espírita e falar sobre esse conceito que está relacionado à perfeição como meta. E aí a coisa fica bastante distinta. Porque existe na natureza, de maneira bastante própria, uma ideia de que as coisas vão ficando mais complexas com a passagem do tempo. Isso é alguma coisa da qual a gente não consegue se desassociar, né? É só a gente pegar o exemplo aí da semente, né, tipo de uma árvore que começa com uma coisa bruta e pequenina e vira uma árvore grande e frondosa. A gente mesmo, como espécie, é alguma coisa desse tipo. A gente surge de pequenas células, isso daí se multiplica até o momento a formar um ser bastante complexo como a gente se entende hoje. E isso, é uma manifestação em qualquer coisa da natureza. Esse processo de transformação constante, né, e de ganho ali de energia, de transformação, tá, é alguma coisa que acontece em todos os níveis. Né? Na ciência, isso é tão conhecido que a gente dá um nome bonito, a gente chama isso de entropia. Mas quando a gente pensa sobre isso no aspecto espiritual, essa ideia é o que está por trás da gente entender dentro do Espiritismo que existe um catalisador para as nossas experiências espirituais. Então existe um ensinamento dizendo que o nosso aprendizado ele não é um aprendizado sem propósito. Por mais difícil que a nossa vida seja, por mais desafiadora, por mais cheia de questões ali próprias que a gente se enxergue, isso daí, no final das contas, é um catalisador de aprendizado e de amadurecimento espiritual. E aqui, sempre que a gente fala isso em um ambiente religioso, é importante a gente fazer uma pausa, né? E a gente fazer uma exclamação bem clara, que isso não quer dizer que a gente deva sofrer ou ficar feliz com os nossos sofrimentos. Tá certo? Isso é muito importante. Tá? Esse é um erro comum de qualquer um que se adentra aí dentro de uma jornada espiritual. Porque a gente fica motivado, a gente se sente de alguma maneira convidado a trilhar essas experiências e, mais do que tudo, a gente passa a identificar que o caminho de virtudes, né, essa é a palavra que a gente frequentemente usa, ele desafia a gente a ser pessoas melhores. Ele convida a gente a agir de maneira diferente. E esse é o ponto todo interessante sobre uma virtude. A gente sempre comenta isso, que esse é o grande papel ali da figura de Jesus, ou de qualquer outro virtuoso que a gente tiver ali como um mestre espiritual para a gente. É alguém com quem a gente convive, ou com quem a gente vê, lê sobre, e a gente percebe que aponta para a gente maneiras de agir, ou maneiras de fazer diferente, na qual a gente não concebia até então. E, no geral, esse é o cerne de qualquer ensinamento espiritual. Ele nunca fala para a gente, olha, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, faz assado. Isso ficou há muito tempo atrás preso nas nossas leis de sociedade. Então, aquela coisa do Antigo Testamento, né? Principalmente dos 10 mandamentos lá que a gente conhece, que dos 10, 7 começam com não fazer alguma coisa. Tá? Isso daí foi incorporado de tal maneira que hoje para a gente é alguma coisa muito elementar, muito básica. Ainda tem desafios, mas é muito básica. A gente considera que isso, no final das contas, repercutiu tão fortemente que formou as nossas bases sociais ali. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na mensagem do Evangelho, na figura de Jesus, a coisa fica bastante diferente. É um convite profundo, em diversos momentos, a uma reflexão. E essa reflexão é estruturada. Então, a capacidade de perdoar, por exemplo, ela não é uma obrigação, ela é uma opção para aqueles que assim fizeram. A capacidade da gente entender o nosso sofrimento de uma perspectiva diferente, ela também não é uma obrigação. A gente conseguir perceber que nós somos ainda seres ignorantes espirituais e que a gente precisa muitas vezes se despir do nosso orgulho, do nosso egoísmo, também não é uma obrigação.
Mas o fato é que quando a gente consegue fazer isso, a nossa vida se modifica de tal maneira e a gente, de alguma maneira, se entende cultivando essas virtudes. Tem um livrinho pequenininho, mas que eu gosto muito, e ele faz uma analogia que eu acho bonitinha, que ele fala que a vida é isso mesmo. Um monte de lombado, um monte de buraco ali numa viagem bastante longa que a gente faz. Mas cultivar virtude, tá, é você garantir que o seu amortecedor lá do carro está funcionando muito bem. Tá? E ele torna isso mais leve. E apesar da simplicidade aí na imagem, tem um ensinamento, eu acho que bastante bonito, no sentido de revelar para a gente de que existe uma maneira de ser diferente. E isso, para nós, aqui todos, né, encarnados aqui nesse planeta Terra, nesse momento espiritual da humanidade, é um desafio. Porque a gente, no geral, não tem o incentivo de ser diferente. A gente tem o incentivo de seguir as regras, de fazer a mesma coisa, de seguir os padrões ali que estão dentro da nossa bolha ali como coletivo. Mas a gente tentar quebrar no sentido de ir além é alguma coisa que sempre vai ser desafiadora. Exige de nós essa iniciativa de busca pelo conhecimento, exige de nós uma tentativa própria, né, se desvencilhar dos próprios jeitos aí que a gente está acostumado e agir diferente. E isso, no final das contas, é um gasto de energia bastante grande. Então, essa ideia de perfeição, ela aparece pouco no Evangelho, mas ela aparece em alguns momentos bastante interessantes. Um dos momentos em que Jesus fala essa frase, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é, ele fala isso no Sermão da Montanha, que é um momento onde ele se dirige não só para os seus discípulos, mas para todo mundo, para todas as pessoas que estavam dispostas a ouvir. E quando a gente ouve isso, a gente fala, pô, mas perfeição, essa é uma ideia difícil, tá? O que é esse ser perfeito? A gente não sabe nem dizer direito muito. E esse é o problema da gente ler o ensinamento ali de maneira isolada. No entanto, essa é uma das últimas frases de uma sequência lá que ele fala. Então, eu perdi aqui, apaguei o celular, mas é a sequência em que ele chega a falar sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é, ele começa questionando que a gente precisa sair do ensinamento do olho por olho e dente por dente. Ele começa falando isso. Ele começa falando, olha, vocês foram ensinados que o ensinamento é olho por olho, dente por dente. E eu, no entanto, estou aqui dizendo que existe alguma coisa diferente disso. Então, percebe o que a gente está falando? Eu acho que isso é de uma capacidade de entendimento sobre as forças que estão dentro de nós. Né? A gente seguir as regras é um esforço quase passivo ali, a gente não tem muita ação sobre isso. Mas a gente se recolher, pensar sobre as nossas características e aos poucos encontrar caminhos ou entendimentos diferentes do que a gente conquistou até aqui, é alguma capacidade que a gente precisa entender melhor. E essa é a perfeição que está ao nosso alcance. Não existe, aqui dentro do planeta Terra, esse é o ensinamento que aparece ali também da doutrina, tá? Essa ideia de plenitude, que é o quê? Essa perfeição de que a gente vai estar a todo momento sendo pessoas boas, melhores e tudo mais que a gente gostaria que fosse. Então, os espíritos, em diversos momentos, apontam isso e respondem isso diretamente para o Kardec, falando, olha, isso daqui não é basicamente a característica dos espíritos que estão aqui encarnados. Mas, ao mesmo tempo, a gente entender que existe alguma coisa além de nós, bastante sublime, como é a capacidade de perdoar, como é a capacidade da gente se despojar das nossas próprias coisas e destinar isso ao próximo, isso é uma capacidade que está dentro da nossa conquista. E esse é o grande ensinamento do Evangelho. O Evangelho, ele é pouco imperativo e ele é bastante convidativo a essa reflexão. Até a maneira da gente se relacionar com o outro aparece dessa forma. Se a gente pegar as preces lá do Antigo Testamento, elas começavam dessa maneira, né? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de Abraão, Isaac, já tinha uma linhagem lá para ser citada antes de começar uma prece. Tá? O Evangelho, na figura de Jesus, ele começa basicamente falando sobre Pai Nosso.
Então, começa sobre uma reflexão do fato de que nós somos irmãos e que a gente precisa se virar com essa ideia. Isso é bastante difícil ainda. Mas, ao mesmo tempo, é a principal mensagem que aparece ali dentro do Evangelho. Então, o cultivo da virtude e, basicamente, essa ideia de fraternidade é o que hoje a gente considera esses elementos de perfeição. Quanto mais a gente conseguir se aproximar disso, se a gente conseguir destruir as barreiras, né, que a gente coloca em relação ao entendimento do próximo, isso permite para a gente uma vivência mais fraterna, mesmo que seja no nosso mundinho, no nosso dia a dia. É muito difícil, a gente vai falhar miseravelmente muitas vezes nisso, mas o exercício e a prática disso, da gente se livrar de preconceitos, da gente tentar entender a pessoa sobre outra perspectiva, isso é alguma coisa que traz uma sensação de crescimento espiritual. Isso é importante a gente dizer, pessoal, porque quando a gente fala de perfeição, existe uma chaga para isso, que é o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma prática que a gente precisa condenar. Porque ele é basicamente essa tentativa da gente achar que a gente consegue fazer melhor, só que sem propósito. Se a gente achar simplesmente que a gente consegue ir além sem ter algum propósito envolvido nisso, seja um propósito do coração ou da cabeça, tá? A chance da gente cair nessas mazelas ali do perfeccionismo são muito grandes. E quando a gente cai no perfeccionismo, no geral, a gente não entrega, né? A gente tenta, a gente se torna bastante severo com a gente mesmo ou com as pessoas que estão à nossa volta. A gente se torna alguém que condena bastante ali as pessoas, tá certo? E muitas vezes a gente se torna arrogante. A gente se torna essa pessoa que fere. Então, essa é uma prática que a gente precisa encontrar os limites e a gente precisa, de alguma maneira, combater. A melhor maneira da gente sentir progresso espiritual sem sentir que a gente está sendo perfeccionista, numa tentativa de ser perfeccionista com a gente mesmo, com o nosso comportamento, com as nossas ações, passa por a gente entender que a gente não tem plenitude, então em que a gente vai errar e que essas práticas são exercícios diários para a gente. Passa por a gente se despir dos nossos orgulhos, dos nossos preconceitos e de alguma maneira entender que o outro pode ser uma fonte de ensinamento para nós. E passa por um entendimento profundo dessa sensação de fraternidade. Que a gente está no mesmo balaio. Que a gente está nos esforços individuais, mas que ao mesmo tempo a gente desfruta também de uma convivência em sociedade que é bastante desafiadora. Se a gente conseguir de alguma maneira encaixar isso na nossa cabeça, de tal modo de que isso reverbere um pouco nas nossas ações, a gente tem progressos espirituais. Essa é a história, né, a jornada de muitas das pessoas que entenderam profundamente essa mensagem do cristianismo. A mensagem daqueles que se tornaram grandes luminares aí cristãos, tá, não é uma jornada de alguém que era uma pessoa muito boa, muito correta e sempre foi assim. Mas ela é uma jornada de transformação. Ela é uma jornada em que a pessoa encontrou um caminho para ser diferente do que ela vinha fazendo, do que ela era e do que ela vinha fazendo até então. E existe uma beleza nisso. Então, essa é uma mensagem que, no final das contas, aponta para o que talvez seja a existência ao longo desse tempo. Tá? Desse tempo que eu digo de imortalidade. Vai ser um desafio. Vão ter questões que a gente vai precisar muito tempo para amadurecer, compreender e entender dentro da gente mesmo ou nas mazelas sociais da sociedade que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, a compreensão, né, dentro de uma perspectiva diferente da qual a gente vem rodando até então, ela é profundamente transformadora e ela coloca a gente em um caminho um pouco diferente. Esse é o caminho do cristianismo. E essa é a ideia de perfeição na qual a gente tem defendido. Então, a mensagem de Jesus
é uma mensagem que, acima de tudo, não é condenatória. Ele basicamente reforça isso várias vezes. Fala, olha, eu não estou condenando ninguém, eu estou falando que isso está errado. Pelo contrário, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não sabe? Então, que a gente possa, de alguma maneira, entender que dentro de nós existe uma perspectiva para agir diferente do que a gente tem até então. Isso depende, sim, de trilhar um caminho, de trilhar uma jornada. Tá? Mas o fato da gente estar aqui recolhido, encontrando dentro da nossa semana ali um ambiente, né, um momento ali tipo isolado e um ambiente tranquilo, para que a gente possa pensar sobre essas coisas e cogitar essas coisas, isso já é um sinal muito positivo, tá bom? Então, que a gente possa bastante desfrutar dessa jornada aí com o passar do tempo. Vamos fazer as nossas vibrações só para a gente começar os trabalhos? Que possamos, por alguns instantes, nos recolher em preces, destinando ao mundo, a este momento em que estamos como humanidade, onde as barreiras entre as pessoas, entre os povos, são elevadas. Que as nossas vibrações possam ser utilizadas pelos amigos da espiritualidade, tornando-as cada vez mais frágeis e mais leves. Vibramos também pelos diversos locais que se destinam à prática do bem, para que esses ambientes possam se fortalecer, amadurecer e crescer nos frutos da sua prática. Vibramos também muito carinho pelas pessoas que nos são próximas, aquelas pessoas que sabemos frágeis, seja de saúde ou seja na sua condição emocional, que possam receber os nossos desejos de saúde e de fortalecimento emocional. Vibramos também pelos nossos familiares, pelos nossos inimigos, aquelas pessoas que ainda nos são difíceis na convivência. E fazemos uma vibração amorosa por nós mesmos, para que possamos sempre encontrar inspiração nos momentos em que o entendimento nos faltar. Graças a Deus.